It is my purpose to show that in troubled times, the Lord is always prepared a É safe meu way. propósito de mostrar que em tempos perigosos o Senhor sempre prepara o caminho. Vivemos naqueles tempos perigosos que o apóstolo Paulo profetizou para os últimos dias. Só podemos estar seguros como indivíduos, como famílias e como igreja por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Em 24 de julho de 1849, fazia já 2 anos exatos que os santos habitavam o Vale do Lago Salgado. Estavam, por fim, livres da longa perseguição e das turbas. Aquilo requeria uma grande comemoração. Apenas alguns anos antes, sob condições terríveis, o profeta Joseph Smith sofrera por meses na cadeia de Liberty, enquanto malfeitores expulsavam os santos de seus lares. As palavras liberty, que significa liberdade, e cadeia não ficam bem juntas. Joseph clamou: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? O profeta Joseph Smith já havia pedido orientação, e o Senhor mandou que os santos buscassem reparação com juízes, com o governador e com o presidente. Os apelos aos juízes fracassaram. Durante toda a vida, Joseph Smith foi intimado pela justiça mais de 200 vezes sob todo tipo de falsas acusações, mas nunca foi condenado. Quando buscaram reparação com o governador Boggs, no Missouri, ele emitiu uma proclamação: os Mormons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do Estado, se necessário, para o bem público. Essa proclamação resultou em brutalidade e crueldade inimagináveis. Eles apelaram então para o presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, que lhes disse: sua causa é justa, mas não posso fazer nada por vocês. Quero ler os parágrafos finais de sua terceira petição, dirigida ao Congresso dos Estados Unidos. As aflições registradas por seus cronistas são ultrajantes, inaceitáveis para um ser humano, excessivas para que cidadãos americanos as suportem sem reclamar. Temos gemido sob a mão de ferro da tirania e da opressão por muitos anos. Fomos destituídos de nossas posses no montante de $2 milhões. Temos sido perseguidos como as bestas da floresta. Temos presenciado o massacre indiscriminado de nossos pais, que lutaram pela independência, e de nossas crianças por parte dos perseguidores. Já testemunhamos os insultos e a violência mais desumanos contra as belas filhas de cidadãos americanos. E, por fim, vimos 15.000 almas, homens, mulheres e crianças, expulsas sob a mira das armas durante os rigores do inverno, de seus lares e lareiras acolhedores, para uma terra estranha, sem recursos e desprotegidos. Sob todas essas aflitivas condições, estendemos nossas mãos em súplica aos mais elevados conselhos de nossa nação e humildemente apelamos aos ilustres senadores e deputados deste povo grandioso e livre para obter reparação e proteção. Escutai, escutai o apelo de muitos milhares de cidadãos americanos que agora gemem no exílio. Escutai, escutai o choro e os amargos lamentos das viúvas e dos órfãos, cujos maridos e pais foram cruelmente martirizados na terra sobre a qual a altiva águia plana. Que não fiquem registrados nos autos das nações que os exilados buscaram proteção e reparação de vossas mãos, mas as buscaram em vão. Tendes o poder de salvar-nos e a nossas esposas e filhos, para que não se repitam as sanguinárias cenas do Missouri, e assim aliviar enormemente os temores de um povo perseguido e ferido. É a contínua súplica destes solicitantes. Não houve misericórdia para eles, e foram rechaçados.
Em 1844, sob a promessa de proteção do governador Thomas Ford, de Illinois, o profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram foram assassinados na cadeia de Carthage. Não há palavras que expressem a brutalidade e o sofrimento que os santos suportaram. Então, naquele 24 de julho de 1849, livres por fim das turvas, eles planejavam comemorar. Tudo o que os santos possuíam tinha vindo em carrinhos de mão ou em carroções, ao longo de 1.600 quilômetros de deserto. Ainda levaria mais 20 anos para que a estrada de ferro chegasse até Salt Lake City. Quase sem qualquer recurso utilizável, decidiram que a comemoração seria uma grande expressão de seus sentimentos. Construíram um caramanchão na Praça do Templo. Ergueram um mastro de 32 metros para a bandeira. Fizeram uma enorme bandeira nacional, com 20 metros de comprimento, e a hastearam nesse mastro da liberdade. Parece incompreensível, incrível e quase implausível que para esse tema de sua primeira grande comemoração escolhessem o patriotismo e a lealdade àquele mesmo governo que os rejeitara e desassistira. Se puderem compreender por quê, entenderão o poder dos ensinamentos de Cristo. A banda de música tocou enquanto o presidente Brigham Young liderava uma grande passeata até a Praça do Templo. Logo atrás dele vinham os 12 apóstolos e os 70. Em seguida vinham 24 rapazes vestidos de calças brancas, paletós pretos, lenços brancos no ombro direito, coroas na cabeça e uma espada embanhada do lado esquerdo. Na mão direita, imaginem, cada um levava uma cópia da Declaração de Independência e da Constituição dos Estados Unidos. A Declaração de Independência foi lida por um dos rapazes. Seguiam-se 24 moças vestidas de branco, com lenços azuis no ombro direito e coroas de rosas brancas na cabeça. Cada uma carregava uma Bíblia e um livro de Mórmon. Não menos surpreendente do que sua opção pelo patriotismo como tema, foi o que se seguiu. 24 anciãos, como eram chamados, liderados pelo patriarca Isaac Morley, eram conhecidos como cabelos de prata, todos com 60 anos de idade ou mais. Cada um levava um estandarte vermelho com uma faixa branca esvoaçante no topo. Um deles levava a bandeira americana. Esses homens eram o símbolo do sacerdócio que existia desde o princípio, antes de o mundo existir, e fora restaurado nesta dispensação. Os santos sabiam que o Senhor lhes tinha dito para ser sujeitos a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Esse mandamento, revelado naquela época, continua verdadeiro para nossos membros em toda a nação. Devemos ser cidadãos dignos e obedientes à lei. O Senhor lhes disse: estabeleci a constituição deste país pelas mãos de homens prudentes que levantei para este propósito. E em outro versículo, o Senhor disse a eles que não é certo que homem algum seja escravo de outro. Eles eram, portanto, contrários à escravidão. Essa questão era motivo de séria discórdia com os colonizadores do Missouri. Assim, naquela comemoração de 1849, o elder Phineas Richards adiantou-se e, em nome dos outros 24 anciãos, leu o discurso leal e patriótico deles. Ele falou sobre a necessidade de ensinarem patriotismo aos filhos e a amar e honrar a liberdade. Após mencionar rapidamente os perigos pelos quais passaram, disse: irmãos e amigos, nós que já vivemos mais de 45 anos, contemplamos o governo dos Estados Unidos em sua glória e sabemos que as ultrajantes crueldades que sofremos provinham de uma administração corrupta e degradada. Porém, os princípios puros de nossa celebrada Constituição permanecem inalterados. Assim como herdamos o espírito de liberdade e a chama do patriotismo de nossos pais, deixemos que esses fluam impolutos para nossa posteridade.
Alguém poderia pensar que, compelidos pela natureza humana, os santos procurariam se vingar. Mas algo mais forte até mesmo do que a natureza humana controlou suas ações. O apóstolo Paulo explicou a Timóteo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse Espírito caracterizava aqueles primeiros santos da Igreja como seguidores de Cristo. Se puderem entender um povo tão longânime, tolerante e clemente, tão cristãos, depois de tudo o que sofreram, terão descoberto o segredo do que significa ser um santo dos últimos dias. Em vez de se deixarem consumir pela vingança, permaneceram ancorados na revelação. Seu comportamento se baseou nos ensinamentos que se encontram hoje no Velho e no Novo Testamentos, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor. Se puderem entender por que eles comemoraram, como fizeram, compreenderão também por que hoje temos fé no Senhor Jesus Cristo e nos princípios do Evangelho. O Livro de Mórmon ensina: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. E assim hoje, nestes tempos estranhamente perigosos, na verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ensinamos e vivemos os princípios do Evangelho. 3 coisas na comemoração de 1849 foram tanto simbólicas quanto proféticas. Primeiro, os rapazes levavam consigo a Constituição e a Declaração de Independência. Segundo, as moças traziam a Bíblia e o Livro de Mórmon. E, finalmente, os mais velhos, os cabelos de prata, foram homenageados no desfile. Depois do programa, eles tiveram um banquete com mesas improvisadas. Várias centenas de garimpeiros que iam para a Califórnia e 60 índios foram convidados também. Depois, todos voltaram ao trabalho. O presidente Young tinha dito: se o povo dos Estados Unidos não nos perturbar por 10 anos, não pediremos nada deles. 8 anos depois da comemoração de 1849, os santos estavam no Canyon Little Cottonwood para celebrar outro 24 de julho. 4 cavaleiros chegaram e relataram que um exército de 2.500 soldados se aproximava. O exército dos Estados Unidos, sob o comando do coronel Albert Sidney Johnston, foi enviado pelo presidente James Buchanan para esmagar uma rebelião mórmon inexistente. Os santos levantaram o acampamento e voltaram para casa para preparar a defesa. Em vez de fugir, dessa vez o presidente Young declarou: não transgredimos nenhuma lei, e não temos razão nem a intenção de fazê-lo. Mas qualquer nação que venha destruir este povo, tendo o Deus Todo-Poderoso por auxílio, aqui não chegará. Meus bisavós perderam um filho na trilha de Far West, quando foram expulsos de Nauvoo, e outro em Winter Quarters, quando foram forçados a ir para o oeste. Outra bisavó, ainda adolescente, empurrava um carrinho de mão ao longo do rio Plate. Eles cantavam: sem aflição, em paz e sem temor, encontramos um lar. Hoje, libertos do pesar e dor, vamos todos cantar. Além do rio, podiam ver o sol faiscar nas baionetas dos soldados do exército. In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army could turn Nem as turbas, nem o exército seriam capazes de demover os santos do que sabiam ser a verdade. Foi negociado um acordo e a Guerra de Utah, mais tarde chamada de Asneira de Buchanan, terminou.
Hoje, o sol nunca se põe sobre as congregações dos santos dos últimos dias. Somos hoje guiados pelas mesmas revelações e dirigidos por um profeta. Quando o profeta Joseph Smith morreu, outro substituiu. Essa mesma ordem sucessória continua até hoje. 6 meses atrás, na Conferência Geral de abril, Thomas S. Monson foi apoiado como 16º presidente da Igreja, 5 meses depois de completar 81 anos de idade. Ele sucedeu ao presidente Gordon B. Hinckley, que faleceu aos 98 anos. Os líderes gerais da Igreja, praticamente sempre, serão preparados por décadas de experiência. O presidente Monson está perfeitamente adequado aos desafios de hoje. Ele tem o apoio de 2 conselheiros e do quórum dos 12 apóstolos, todos profetas, videntes e reveladores. Aquele mesmo Lúcifer que foi expulso da presença do Pai continua a trabalhar. Ele, com os anjos que o seguem, procurará dificultar a obra do Senhor e destruí-la se puder. Mas continuaremos firmes no caminho. Devemos nos ancorar como famílias e como igreja naqueles princípios e naquelas ordenanças. Devemos encarar o futuro com fé. Sejam quais forem as provas à frente, e serão muitas, devemos permanecer fiéis e leais. Presto testemunho de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, que eles vivem, que Thomas S. Monson foi chamado por Deus como o profeta Joseph Smith. Nada pode interromper esta obra. Presto este testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.